E logo depois da feijoada, a gente já vai começar a fazer a inscrição do acampamento de jovens. Amém? Glória a Deus por isso. Eu preparei uma palavra, aí veio outra, depois veio outra, depois veio outra. Sempre, a gente quer sempre pregar uma boa palavra, né? E aí aquele servo do Naamã, eu gosto muito. Ele diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Por que o senhor não faz o que é fácil? Ah, mas lá na Síria tem rios mais limpos. Não, mas se é para entrar aqui no Jordão, entra. Então vou pregar uma palavra bem fácil hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre... Eu falei isso aqui numa manhã para algumas pessoas, mas eu quero falar sobre a Arca de Noé, o símbolo da igreja. É uma parábola, amém? Quero começar lendo Mateus 24, 37 a 39, né? Alex até mandou um recadinho para mim, disse que ela decidiu ser corvo, né? Não, pomba, né? Daqui a pouco você vai entender, amém? Mateus, Almeida Corrigido Fiel, o Senhor Jesus, ele fala assim, para nós: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Amém? Presta atenção, a arca não é o símbolo do arrebatamento. Não é o símbolo do arrebatamento. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Interessante que Mateus 24, ele está falando sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Ele diz assim que somente quem estava dentro da arca, é que conseguiu se salvar, né? E então, por que eu estou dizendo? Somente quem faz parte da igreja, somente quem entregou a vida para Jesus, que já tem um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, quando vir o dilúvio, os apertos, as coisas que vir por aí, nós estaremos guardados. Amém? Nos anos 70, eu lembro, eu lembro que tinha ele está lá em Maringá ainda, é o missionário. Aqui em São Paulo tinha o Davi Miranda, lá é o Miranda Leal. E ele tinha na televisão, no rádio, ele tinha uma propaganda, que ele jejuou 2 meses, né? E ele dizia assim: missionário Miranda Leal, o homem que jejuou mais que Jesus Cristo. E ele, era isso que eu ouvia há 30 e pouco. Tinha até alguns LP, vinil, long play, como é que chama aqueles menorzinhos? É o compacto, né? Com orações dele que vendia lá em São Paulo, lá na Conde de Sarjetas, né? Vendia as orações dele, né? Assim como de outras pessoas tinham. E a igreja dele era chamada Arca da Salvação, só o Senhor é Deus. E a sede era em forma de uma arca. Isso lá em Maringá, no Paraná, né? E ela cresceu depois, cresceu e descresceu, né? Mas, enfim, ele tinha essa ideia, amém? Essa ideia que a igreja era uma arca, amém, irmãos? Eu acredito que quando o Senhor Jesus voltar, todo mundo tem que estar dentro da arca, amém? Eu penso, eu acredito nisso propriamente, que a comunidade local é o local que as pessoas, elas fazem parte, amém? Então vamos começar lendo um pouquinho, né? A
primeira coisa que a gente precisa compreender é que a arca tinha um líder, amém? Então vamos dizer, não precisa dizer para o seu irmão não, só diz assim, a arca tinha um líder. E aí eu quero que, Carol, lê para mim segundo Pedro 2, deixa eu ver se é, eu anotei aqui, 2 Pedro 2, versículo 5, vamos ver, 2 Pedro, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, porque era a esposa, o Sem, Cão e Jafé, as 3 noras, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, é o pregador da justiça. Amém? Então, na realidade, a arca é o lugar que tem um líder, tem um pregador da justiça, tem o comandante, aquele que recebeu de Deus a revelação de construir. E olha que a arca era assim, tem as medidas lá em côvados, mas para você ter uma ideia, só por curiosidade, ela não tinha motor, ela não tinha vela, ela era um caixotão grandão, né? E apenas o que ele faz, Deus falou assim, olha, vai chover, o pessoal dava risada, né? Você vai pegar um casal de cada animal, de bicho, coloca aqui dentro, e aí depois Deus tranca a porta, e aí vai esperar a chuva chover. A chuva vai vir, vai cair, e ela vai ficar, né? Para lá, para cá, vai ficar, você vai cuidando dos animais, né? Deus não falou o tanto de tempo que ele ia ficar dentro da arca, né? Mas assim, eu pegando aí, ela tinha pelo menos, assim, não era muito grande não, 150 metros de comprimento, ela tinha 15 metros de altura e 24 metros de largura. Então, você vê que era um lugarzão grandão, não sei se, e parece que, não sei se tinha andares, eu não sei, também não é o caso aqui. Mas assim, ali era o lugar. E aí foi, colocou, buscou, colocou, e lá dentro, né? E aí choveu, e para vocês terem uma ideia, né? Tudo bem que choveu, foi 40 dias, mas somando todo o tempo, a água baixar, tudo, Noé ficou com a família dele e os animais 375 dias. Agora imagine vocês, irmão. Você que não gosta nem de cachorro do vizinho latino. A cachorrinha do meu vizinho late, eu dá vontade de eu ir lá e enforcar ela, sabe? E ela é pequenininha. Agora imagine, pastor Giovanni, os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cão e Jafé. Aí o Sem ouviu a pregação do pastor Luciano, aí chamou a senhorinha dele e falou, bem, hoje vamos dar uma namorada aqui, né? Aí ele prepara, né? Acende a luz de vela, quando está no jeito, o leão, assim, o elefante, dá aquela zurrada assim. E teve que conviver com aquilo, porque era a direção de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que dentro da arca há um lugar de diversidade. Dentro da igreja há uma diversidade de pessoas diferentes. Por exemplo, se eu pegar, eu anotei algumas coisas. Por exemplo, tigre, onça, leão, leopardo, é uma espécie. Mas se eu pegar, por exemplo, o boi, o búfalo, o gnu, é outra espécie. Se eu pegar o cavalo, o burro, a zebra, é outra espécie. Se eu pegar o gorila, o chimpanzé, o babuíno, é outra espécie. Então, dentro da igreja, vai ter sempre essa diversidade de gente diferente. Aqui não é uma fábrica de vilelinha. Não, tudo bem que as dançarinas podem ser as vileletes, né? Tudo bem, né? Carol, 1 Coríntios 12, versículo 14. 1 Coríntios 12, verso 14. Olha, aqui o apóstolo Paulo, quando ele está tratando dos dons espirituais, ele vai falar do corpo. Nós vamos ler até o 18. Ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, graças a Deus. Se o pé disser, eu não sou mão, por isso eu não sou do corpo, não será por isso que ele não vai ser do corpo, né? 16, pode ler. Continua.
Se a orelha disser assim, por que não sou olho, eu também não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Então, olhe para o irmão assim, que tem cara de orelha, tem cara de nariz, tem cara de... Fala assim, Deus colocou você aqui do jeito que Ele quis, amém? 21, Carol. 21. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça de seus pés, não tem necessidade de vós. Amém? E aí a gente vê essa diversidade do corpo, né? Dentro da igreja, né? O irmão boca. Fala para chuchu, não é verdade? Se você vê aquele irmão que fala demais, ele fala, isso aqui é a boca da igreja, sabe? O irmão olho, aquele que vê tudo, aquele que sabe que está na rede social, ele está alinhado com tudo. Você vai falar, esse é o olho da igreja, que Paulo falou. O irmão ouvido, é aquele que sabe tudo da vida dos outros, sabe assim? Toda conversa ele sabe. O irmão mão é pegador, né? Então, há uma diversidade de dons, de ministério, e gente são chamadas. Amém, meus irmãos? Agora, o importante é você descobrir que tipo de membro você é, porque tem muitas pessoas, talvez, que está fora do seu chamado, está fora do seu propósito. Amém? Vamos tentar entender, né? Vamos agora, né? Às vezes Deus, você é o olho, né? Então você foi chamado para ter uma visão espiritual. Amém? Diga amém. Você é a boca, você é a boca profética da igreja. Diga amém. Você é o ouvido, você ouve a voz aquilo que está no coração de Deus. Então você precisa compreender, você é a mão, você tem a unção de cura para você orar pelas pessoas. É a diversidade dentro da arca. Por isso que aqui não é... Eu lembro daquele filme Eu, Robô, né? Eu, Robô, né? De Will Smith, né? Que fabricava os robozinhos tudo igual, lembra disso? Não somos assim. Aqui não somos assim. Então, é um lugar de diversidade, é um lugar que gente é diferente, gente de cultura diferente, de fala diferente. Os pastores são diferentes, né? Os pastores têm histórias diferentes. Cada um veio de um lugar, né? Um veio da roça, o outro veio do Beco do Sabão, o outro veio lá do Florense, o outro veio lá do Dique, o outro veio de São Paulo, o outro veio de Itupeva. Sobrão veio de São Paulo, e não sei de onde que você veio, mas você está aqui. E se você está aqui, é porque Deus trouxe você aqui, em nome de Jesus, amém? E dê fruto onde Deus te colocou, amém? Porque existe um negócio, você sabe o problema da vaca? A vaca sempre fica olhando o pasto do vizinho. Sempre o pasto do vizinho é o mais verde. Então, às vezes ela enrosca, e eu fico vendo umas coisas no Instagram, eu acho que o Instagram sabe que fica mostrando essas coisas para mim. Porque é assim, aquilo que você gosta, ele mostra para você. Eu não sei como é que chama isso, mas é. Eu abro o Instagram, é vaca enroscando lá, é cavalo namorando, sabe? É galinha botando. Eu não sei por que você fica mostrando essas coisas para mim. O que ele mostra para você? Soldado marchando, lá dando tiro para cima. O professor Eduardo mostra lá, né, um monte de gente trepando nos postes, cortando força lá, aquelas coisas. O pastor Vilela fica vendo balança lá, esse monte de... O Jeff fica vendo frango. Nada, joia, né? Joias, né? E joias preciosas, né? Então, além da diversidade, a arca também era um lugar de reclamação.
há 2 semanas atrás, foi falar da nossa reclamação de cada dia, né? Então, o que tinha, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? É a questão da reclamação, né? Ou seja, na igreja encontra pessoas que passam por momentos difíceis, mas o corpo de Cristo encontra sempre as pessoas de reclamação. E aí, é assim, né? A pessoa reclama do som. O som está muito alto. Aí, abaixa. Aí o outro vai e reclama que o som está baixo. O irmão reclama do ar. Ai, está um calor, não se toca. O outro, tem que vir com brusa, porque agora ligou o ar-condicionado. Vocês estão vendo lá, irmãos? Lá, aquele ar do meio é novo, viu? Olha lá, está vendo aquele lá do meio? É novo. Essa semana o rapaz estava aí, limpando os ar, por quê? Aí tem irmão que vai reclamar que vai estar frio demais. Ô, pastor, eu estou com tosse, estou com a gripe aí, não pode, né? Aí tem irmão que reclama do horário, porque o culto demora. Se acaba cedo, acha que o pastor não tem palavra. Se demora, acha que é culto de passagem de ano. Não se toca. Se não visita, porque o pastor não visita. Se vai muito na sua casa, o pastor não se toca direto em casa. Parece que não tem comida na casa dele, vem direto aqui em casa. E sempre chega meio-dia, né? Amém? Se você dá uma palavra muito profunda, ô pastor Braz, para que aprofundar? Ovelha pasta. Você vai aprofundar, vai na terra, aí é minhoca. Aí, se você dá uma palavrinha mais assim, prática do dia a dia, água de salsicha, para que isso? Você percebe que a pessoa nunca está contente? Olha para o seu irmão e fala assim, você nunca está contente com nada, irmão. Você nunca está contente com nada. Se hoje é um reteté, para que aquela coiseira lá, aquela griteira lá? Se o culto é muito tradicional, nossa, parecia um culto cemiteriano lá, né? Todo mundo daquele jeito, né? É a missa, a igreja do São João. A igreja de São João, vamos rezar a missa. Então, havia muita reclamação. A Bíblia não conta, mas, por exemplo, às vezes o filho reunia assim, mas pai, né? Deus não falou que ia ficar 370 dias dentro dessa arca aqui. Achei que era só 40 dias, né? Mas o negócio até a água baixar, tudo. Uma coisa eu quero que você entenda, Deus não vai mostrar tudo para você. O pastor Luciano fala que se Deus revelasse todo as lutas, as dificuldades, talvez a pessoa não aceite a missão. Correto? Não, gente, vocês vão lá, vocês vão lutar, vocês vão ganhar, né? Às vezes já vai um caminhão só com caixão atrás, né? Mas vocês vão ganhar, vocês vão lá, vocês vão... Então, o que acontece? Deus não vai revelar tudo. Deus não vai revelar tudo para você, todos os detalhes da missão. Né? E aí, talvez, os 3 filhos de Noé, acho que talvez eles fizeram uma reunião lá com as esposas, falaram o seguinte, vamos pegar o velho e jogar ele para fora da arca aqui. Mas para onde? Não tinha direção. Essa bicharada aqui. Agora imagine quando o leão estava com fome. Teve que levar a comida do leão. Teve que levar a comida dos animais. E aí imagine, se você reclama de tratar do seu cachorrinho, você reclama do seu gato. Agora imagine um homem ficar dentro de um lugar lá, 1 ano lá com a família dele, tratando, reclama. Reclama. Amém? Que a nossa reclamação não se transforme em murmuração. Amém? Porque a murmuração é falar entre os dentes. Esse é o significado. Eu só peguei esse negócio da pregação que não vai virar nada não, porque não sei o que tem. Murmuração.
murmurando. Gente, às vezes tem coisa que acontece comigo, assim, que Deus fala, né? Eu já contei para vocês que um dia eu orei pelo cachorro, ele caiu de na unção, né? Eu cheguei do encontro, eu orei. Não. Aí teve um irmão que lá falou assim, um irmão falou assim, pastor, se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Eu tinha uma galinha. Eu fui viajar, eu trouxe a galinha aqui para passar uma temporada aqui no fundo da igreja. 2 sábados atrás, eu estava trazendo um devocional, a galinha minha entrou lá dentro, tudo, entrou até ela viu eu falando, ela foi até na porta da sala de oração, olhou para mim e voltou para o quintal. A palavra estava boa, viu? Se até a galinha... Gente, o duro que ela entrou. Eu acho que Deus vai falar assim, filho, eu estou querendo falar com você. Poderia entrar, mas a galinha entra. Podia entrar todas. Mas entrou a maricota. Ela foi lá e falou, ele está falando. Então... a gente precisa compreender que Deus está falando e você precisa prestar atenção nos sinais de Deus. Né? Amém? E aí acontece algo aqui muito legal, aqui, né? Hoje nós vamos terminar mais cedo. Amém? Carol, Gênesis capítulo 8. Bom, e aí, vida que segue, né? Reclama daqui, diversidade, tudo, foi passando o tempo, tal, tratando dos bichos, e vai, tudo. Gênesis 8. Verso 1. Vamos lá. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. Amém? Pode continuar. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietou-se as águas. Tem luta na sua vida? Vai passar um vento. Amém? E vai trazer calmaria. Cerraram também as fontes do abismo, a janela do céu, e a chuva do céu deteve-te. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, ao fim de 150 dias, foi minguando, e foi indo, né? A arca repousou no 7º mês, no dia 17, sobre o monte de Ararat, né? E foram as águas indo, minguando, até o 10º dia, do 10º mês, do 1º dia. Bom, vai contando, né? 6, né? 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que ele tinha feito. Então, assim, Deus trancou a porta e Noé abriu a janela. Tem coisas que Deus faz e tem coisa que você faz. Amém? Deus tranca a porta e aí ele solta um corvo. Esse corvo saiu, ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a face da terra. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a terra, né? A pomba, porém, não achou repouso para colocar a planta do seu pé e voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão, tomou e guardou a pomba na arca, né? Consigo. E esperou mais uma semana, e depois tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele de tarde, tinha arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou mais uma semana, e enviou fora a pomba, e a pomba foi. Pois muito bem, diga assim, 2 aves. Cada ave dessa tem uma peculiaridade. Amém? Vamos lá, foi isso que eu falei no devocional, na reflexão, né? 2 aves, numa parábola, corvo e pomba. Eu vou perguntar para você nessa noite, você é corvo ou você é pomba? Ah, pastor,
Preste atenção, o corvo, segundo o livro de Levítico, que nós não vamos ler, ele era um animal imundo. O texto disse que o corvo ia e voltava, ia e voltava. Você percebe que tem gente assim na igreja? Ele está na igreja, ele vai no mundo, vai lá na adega do Zeca Pagodinho, toma um chá, volta, depois ele fica um tempo, depois ele vai lá ouvir, depois ele volta, né? E aí ele fica uma temporada, aí ele sai, ele volta, por quê? O que tinha lá fora? O que alimentava o corvo? Carniça. Ele é lixeiro. Ele, o urubu e a turma dele são lixeiro. Eles comem animais mortos. Então, onde tinha sujeira, e talvez se ele pudesse falar, ele podia falar assim para Noé, fala assim, ó, a arca está legal, mas lá fora está bom demais, viu? O negócio está arrebentando lá fora, tem comida para dedéu. Então, representa aquela pessoa carnalidade, que vive na carnalidade, meu irmão. Ele sai e volta. Cadê o irmão? Ai, está firme agora, glória a Deus, passou pelo encontro, ele está uma benção, fez a escola de fundamento, de líder, abriu a cela. Cadê o irmão? Eu vi agora uma foto dele, ele está lá curtindo um barãozinho da pisadinha lá, está daquele jeito de lá. É o corvo que vai e volta, vai e volta, uma hora está na presença de Deus. Por isso Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo fala a respeito dessa natureza nossa, essa natureza carnal. Paulo diz assim, mortificai, em outra versão diz, fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, que é o desejo, a avareza, que é a idolatria, os 6, né? Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? O que chama atenção no comportamento do corvo é que ele ao ser solto da arca, ele vai e volta. Ou seja, ele aproveitava as coisas que estavam lá fora. Além disso, né, o corvo é assim, ele tem um barulho feio. Ele tem um barulho feio. E ele se alimenta do pecado. Tem pessoas que têm necessidade, sabe, de vez em quando dar uma saída. Ele tem uma necessidade de dar uma saída. Parece que ele tem uma necessidade, parece que é uma concupiscência, um negócio dele assim, que tem, de vez em quando ele tem que sair da arca, e ele tem que caçar um negocinho lá fora, e depois ele volta. Pastor Vilela, o que é? De novo. Caiu de novo? De novo. Né? É igual o irmão, né? Camiseta 100% de Jesus, dançando um forrozinho aqui na Rui Rodrigues, né? É o corvo que estava aqui. Vai lá dar uma olhadinha, né? Vê se o irmão aí não é corvo perto de você, não. Não é não, né? Você é pombinha. Que lindinha, né? Que lindinha, né? Paulo fala assim, o Demas me abandonou, amando o presente século. Era corvo. E foi atrás das coisas do mundo. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Que o cara vê a galinha botar o ovo de ouro, então ele resolve matar a galinha. Só que quando ele mata a galinha, ele descobre que a galinha é normal. Então, ele se vendeu. Então, são comportamentos. A pomba, ela sai, e o texto fala que ela não tinha onde colocar o pé. Ela voltou para trás. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisas que nesse mundo não faz mais parte da nossa vida. Amém? Então, só uma vez pode. Fala para o seu irmão, você não tem que colocar seu pezinho lá no pecado. Fala para ele, você não tem que colocar seu pezinho lá no pecado. A pomba não colocou o pezinho lá não, porque ela era um animal puro
ela era um animal até de sacrifício, que poderia oferecer, dependendo da classe social, uma pombinha. Então, ela saiu e voltou voando, porque não tinha onde ela pousar. O corvo gostava de sair, voltava, fazia a saidinha dele, tudo. A pomba, não. É um animal limpo. Mas o que chama atenção é esse galho da oliveira, né? Então, a pomba, ela representa essa santidade. E aí, eu quero falar para vocês que a oliveira, né, ela traz a característica do Espírito Santo, que é os frutos, que é o azeite, que é os sinais, é o fruto do Espírito, é o azeite da unção, é os sinais de milagres que tem que fazer parte da sua vida. Por isso, você que é um cristão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Cuidado com a saidinha. Você sabe quem que gosta de saidinha, né? Você sabe o que é o termo saidinha, né? Eles estão lá quietinhos, de repente tem a saidinha. Eles vão, tudo bem, eu não vou generalizar. Tem muitos que vai ver a família, mas tem uns que vai poder fazer aquilo que não faz lá dentro. Então eles vão gandaiar, vai cometer um delito, vai fazer alguma coisa. Cuidado com a saidinha. Sabe? Cuidado, irmão, com a saidinha. Ah, mas não tem problema, não. Eu sou forte. Sansão era também. Sansão era o homem mais forte. Eu estava estudando a vida dele essa semana. Sabe qual que era o ponto fraco dele? Mulher. Não era capiroto. Era mulher. E aí ele casou com uma, casou com outra, até que os filisteus arrumou uma do jeito que ele gostava, do perfil que ele gostava. Sabe? E o diabo gosta, né? O diabo sabe da sua tentação. O diabo sabe aquilo que você é tentado. E ele vai mostrar para você. Cabe você dizer sim ou não. Amém? Cabe você dizer sim ou não. Então, isso que o pessoal do louvor pode vir, por favor. Então, vamos pensar nisso aí, né? A gente está dentro de uma arca. Essa arca, ela tem um destino. Eu fico pensando que essas pessoas que são desigrejadas estão de jangada. Estão numa jangadinha, viu, pastor Vilela? Talvez se dá uma equilibrada, tudo, porque eles não querem Noé na vida deles, né? Eles não querem Noé na vida deles, eles não querem. Quando vê que o negócio o chicote vai estralar, eu acho que aí tem gente que tentou fazer um barquinho ali, um negocinho ali. Então, quem é desagrejado, que não quer igreja, porque não quer Noé, não quer bicho, não quer trabalho, não quer se expor, está no meio de gente. Então, ele está caçando ali, fazendo uma jangadinha, tudo, mas não vai chegar em lugar nenhum. Porque todos os ministérios da Bíblia, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, estava orando, jejuando, o Espírito Santo, levantai para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho. Então tinha uma obra, tinha uma necessidade e tinha uma liderança. Se teve um desentendimento por causa do João Marcos, lá, que isso faz parte da vida, tudo bem, o Barnabé vai com o primo dele, e o Paulo pega o Silas e vai, mas ninguém vai sozinho, ninguém vai de qualquer jeito, e as igrejas que eles foram ministrar, tudo estabelecia líderes lá. Então olha para o seu irmão e fala, tem que ter Noé, irmão, não adianta. Gostando dele ou não, você tem Noé na sua vida.
Tem que ter alguém que vai lá, dirigir lá a arca lá, e falar: gente, vamos tratar dos bichos, vamos limpar a jaula, vamos tratar das coisas, vamos ajeitar as coisas. Tem que ter Noé. Tanto que ela não é chamada a arca de Sem, Cão e Jafé. Mas toda criança sabe que ela é a arca de... Aqui tem tudo que você concorda? Não. Nem na outra igreja que você for lá também é a mesma coisinha. Minha cunhada congregou comigo uns 15 anos, saiu, achou uma igreja melhor, foi para lá, passou-se uns anos, uma viagem de família. Vou dizer uma coisa para vocês, tudo igual, tem luta, mesma coisa, pegação no pé para fazer célula, é luta, é luta, é luta, é luta. Aí saiu de novo. Agora estou no lugar que Deus quer. Agora estou com o profeta Luiz Hermínio. Aleluia. Agora eu vou ficar chapado. Daqui uns dias, os bichos vão começar a gritar lá dentro da arca lá. Vai ter alguma coisa que também não gosta, que não concorda. E assim foi nossa vida. E até você fazer a sua igreja, até você criar a sua igreja, não, eu vou fazer a minha certinho. Aquilo que o pastor errou, eu vou acertar. Nós temos experiências de gente que saiu daqui, foi criar a igreja e não deu certo. Foi criar a arca certa, foi certinho, não deu certo. Tá? Porque aí vai colocar a tábua torta, vai colocar isso, aquilo outro. Vou escolher os animais que eu vou colocar dentro da arca, né? Não pode, né? Eu vou pegar tirar as amígdalas dos cavalos para eles não relinchar lá dentro da arca. Agora imagina o jumento dentro da arca. Eu não vou evitar o jumento aqui, não, mas imagina o jumento dentro da arca. Eu vou fazer a arca do meu jeito. Aí tem gente que constrói uma arquinha. Tem lá 15 pessoas, fechou a arca, tá bom. Aqui não tem problema. Não tem? Pensa bem. A gente precisa aprender a vencer as diversidades. A gente precisa aprender a vencer as dificuldades. Nós precisamos aprender a vencer aquilo que é diferente para nós. Amém? Não pense que o pastor Braz, quando veio para cá, você não teve que abrir mão de muitas convicções, muitas coisas que ele acreditava, que para mim se adequar nessa arca do João. Tive que mudar muita coisa, sabe? Porque se você não aprender a mudar, você não consegue ficar em lugar nenhum. E quando tem aquele momento, eu me lembro de uma frase do encontro, né? A frase do encontro era assim: é a forma do bolo. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar. E aí tem a forma do bolo quadrado, o retangular e o redondo. E aí você é um bolo quadrado e a forma é redonda. E aí você não encaixa dentro da forma redonda, porque tem algumas partes sua que vai ficar para fora. Aí você vai ouvindo a palavra, você vai ouvindo Peniel, ali encontro com Deus, libertação, finança, cura, oração, nova vida, visão, batismo no Espírito Santo. E aí você vai vendo assim,
encaixou. Você precisa encaixar. Senão sempre você vai ficar sobrando uma parte da assadeira. Você precisa encaixar. Amém? Você precisa encaixar. Eu não concordo com tudo. A Bíblia não fala que você tem que concordar com tudo. A Bíblia fala que você tem que praticar a palavra. Amém, meus irmãos? Quantos recebem essa palavra? Aguinha com salsicha. Mas é aqui. É o leão. Aqui tem leão. Dentro da igreja tem um leão. Fala, tem leão aqui. É aqueles irmãos que acham que é o rei da igreja, né? Se as coisas não for do jeito dele. Aqui dentro da igreja tem o girafa, tem aquele que quer ser o maior que todo mundo, né? Aqui dentro da igreja tem o macaco, o crente macaco, aquele que não para, né? Aquele que... Cadê ele? Aqui na igreja tem todo tipo. Aqui na igreja tem o crente camaleão. Se está numa confusão, ele está do lado de um, ele se luta com os pigmentos dele. Se está no confusão, ele apoia o outro, ele apoia ele. Ele é o camaleão, ele não tem personalidade própria, tem todo tipo. E essas pessoas estão aqui dentro. E a arca está indo. E tem a pomba também, cheia do Espírito Santo, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé, aleluia. E a pomba, o azeite está no seu bico aí. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus.